Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo porque acabou, de sair aí algumas notícias a respeito da medida provisória 1040 de 2021 que foi para o Senado para discussão se vai ser convertida em lei ou não, mas particularmente por conta do trecho ali do artigo 38, 39 e diante, que trata da extinção da sociedade simples e, na verdade, mais do que isso, ele traz uma unificação daqueles sistemas, né? Não vai ter mais aquela discussão de essa sociedade desenvolve atividade empresária, essa sociedade não desenvolve atividade empresária, né? Então essa daqui pode assumir tipo empresarial, essa aqui não pode, vai acabar com isso, vamos todos unificar. Tá aqui dizendo que vai haver uma equiparação de todas as sociedades ao regime de sociedade empresária, né? Então isso vai ter efeitos. Isso vai ter reflexos, inclusive, na questão de recuperação judicial e falência. Não vai ter reflexo em questão tributária, está expressamente excluído aqui. Mas o que eu vim trazer aqui para a discussão foi basicamente uma discussão a respeito das sociedades de advogados. Como todos sabemos, a sociedade de advogados elas são tratadas ali no artigo 15 do Estatuto da OAB, que diz que os advogados podem ou se organizar sob a forma de sociedade unipessoal, né? Ele pode ser advogado pessoa física, normalmente como profissional liberal. Ele pode constituir uma pessoa jurídica, que é a sociedade unipessoal de advocacia, e ele pode se organizar com outros advogados sob a forma de sociedade de advogados, que no artigo 15, no caput, está dizendo que tem que ser sob a forma de sociedade simples. E conjugado com o artigo 16, a gente diz ainda que é sob a forma de sociedade simples pura. Por quê? Porque, por força do Estatuto da OAB, que é uma lei federal, as sociedades de advogados não podem ter qualquer elemento de sociedade empresária. Portanto, a interpretação que eu considero mais adequada é que as sociedades de advogados precisam se constituir sob a forma de sociedade simples pura, ou seja, só com as regras da sociedade simples. Pois bem, o que está acontecendo aqui com a MP se ela for convertida em lei? Aqui no artigo 39 está dizendo que fica proibida a constituição de sociedade simples. E mais adiante, o artigo 40 fala que, inclusive, as sociedades simples que estiverem registradas nos cartórios de pessoa jurídica, né, deverão ser migradas, né, ser transferidas para as juntas comerciais, e aí o DREI, né, o DREI vai editar a instrução normativa a respeito de como vai fazer esse tratamento. Pois bem, qual que é o problema? O problema é que essa medida provisória, apesar dela ter tratado de muitos temas, ter revogado, reescrito uma série de artigos, inclusive do Código Civil, ela não tocou no Estatuto da Ordem dos Advogados, que também é uma lei federal igualzinho ao Código Civil. E a gente tem uma regra no direito, como vocês bem sabem, que norma geral posterior não revoga norma especial anterior. O que significa? Ao modificar o regime geral das sociedades ali no Código Civil, alterou-se o regime de todas as sociedades que não têm um regime muito específico. No nosso caso da sociedade de advogados, ela é prevista, é um tipo societário previsto especificamente no Estatuto da Ordem. E lá está dizendo que nós podemos nos organizar sob a forma de sociedade simples. E lá mais adiante, ali no parágrafo 1º do artigo 15, se eu não me engano, disse que nós devemos registrar a nossa sociedade de advogados na seccional da OAB da qual nós façamos parte. Pois bem, então, ao não tratar especificamente do Estatuto da Ordem, a MP acabou deixando a sociedade de advogados num limbo meio estranho. Por quê? Porque ela comanda que as sociedades que estejam registradas no registro civil de pessoas jurídicas devem ser migradas para a junta comercial. As sociedades de advogados estão registradas na OAB, elas não estão registradas nos cartórios. Então, esse artigo não se aplica. E está falando ali que fica proibida a constituição de sociedade simples, tudo bem. Só que o artigo 15 do Estatuto da Ordem fala que nós devemos nos constituir sob a forma de sociedade simples. Isso vai gerar um problema, por quê? Ok, a passar a medida provisória do jeito que está agora, a gente vai ter uma situação meio estranha. A OAB vai continuar, né, com a prerrogativa de registrar a sociedade de advogados, porque quem está ordenado aí para a junta comercial são apenas aquelas sociedades simples registradas no registro civil de pessoas jurídicas. E a gente vai ter uma trava, porque eu não vou poder mais constituir novas sociedades simples.
portanto, as novas sociedades de advogados e as atuais vão ter que se adaptar para um dos tipos empresariais, o que é expressamente vedado no artigo 16. Então, vai ficar uma coisa meio estranha. Eu não sei exatamente como é que nós devemos ajustar isso caso o Senado Federal não inclua, né, no texto da medida provisória as alterações devidas para adequar a situação da sociedade de advogados. Nós vamos ter uma sociedade de advogados que vai ficar sem um regime específico. Ou ela vai ter que se adequar aos capítulos gerais, né, porque as normas de sociedade simples vão virar uma espécie de teoria geral, de parte geral do direito das sociedades. Mas não vai ficar muito claro o que a gente pode ou não pode utilizar, dado que todas as sociedades agora serão empresárias, mas nós temos uma vedação de incorporar dentro das normas de direito das sociedades de advogados qualquer aspecto empresarial. Minha opinião é que nessa vacácio, não sei como, não é nem vacácio, perdão, nesse vácuo legislativo, das duas uma, ou vai se dar a prerrogativa da própria OAB dizer, né, nos seus provimentos com norma infralegal, que é um problema, que tipo de sociedade, como é que as sociedades de advogados deverão se portar, que tipo de norma elas deverão adotar ou não, ou vai ter que se considerar que as sociedades de advogados vão poder adotar alguns elementos empresariais, o que é expressamente vedado pelo artigo 16. Então realmente vai ficar uma confusão danada.